Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 31 de março de 2022. A gente começa essa edição falando sobre duas vulnerabilidades críticas que estiveram em evidência ontem, porém com informações truncadas que acabaram confundindo muita gente. Os problemas envolvem os frameworks de microserviços baseados em Java, Spring Cloud e Spring Core, e as duas vulnerabilidades podem levar um atacante a conduzir ataques de execução remota de código sem autenticação. A primeira falha foi catalogada como CVE 2022-22963 no Spring Cloud, tendo sido divulgada no último dia 29. Um exploit público para essa falha já está disponível. Já a segunda vulnerabilidade é um Zero Day no Spring Core, o qual ainda não tem CVE e que foi apelidado como Spring for Shell. Segundo o pessoal da VX Underground, a vulnerabilidade teve sua divulgação feita por um pesquisador chinês em sua conta no Twitter. Embora a conta tenha sido excluída da rede social, o exploit da Spring for Shell já circula por aí em múltiplos repositórios. O uso de um nome parecido com a Log4Shell teria relação com similaridades na simplicidade em explorar a falha e no seu potencial impacto em múltiplas tecnologias que dependem do framework da Spring. No entanto, especialistas indicam que há uma série de pré-requisitos bastante específicos para a exploração dessa vulnerabilidade, reduzindo consideravelmente sua superfície de ataque. A exploração da Spring for Shell permite a execução remota de código em servidores executando o JDK 9 e também nos múltiplos sistemas que dependem do framework. Medidas para mitigar o risco de ataques até a publicação de uma solução definitiva foram publicadas por pesquisadores independentes. Então é sempre recomendável submeter essas medidas a um processo de homologação antes de implementá-las no ambiente. Links aqui na descrição do episódio. E o pessoal de análise de ameaças do Google publicou um relatório ontem sobre novas operações identificadas no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, com o objetivo de comprometer sistemas em países da Europa Oriental e da OTAN, incluindo a Ucrânia, em ataques de phishing e malware. Na publicação, os pesquisadores relatam a atividade de um ator classificado como Curious Gorge, o qual é atribuído à China e tem conduzido ataques contra a Ucrânia, Rússia, Cazaquistão e Mongólia. Outro ator, catalogado como Cold River e baseado na Rússia, foi observado conduzindo ataques contra indivíduos ligados à OTAN, baseados em países da Europa Oriental. Por fim, é relatada uma campanha recente do Ghostwriter, um ator fartamente documentado e cuja operação é vinculada ao governo de Belarus. O destaque nessa campanha recente é o uso da técnica Browser in the Browser, publicada no começo desse mês e sobre a qual falamos no Cyber Morning Call no dia 17 de março. E na noite de anteontem, o grupo Lapsus voltou à ativa, vazando dados de propriedade da empresa de software Globant, a qual possui forte presença na América Latina. A empresa confirmou ter sido vítima do ataque. E a QNAP publicou um boletim ontem afirmando que seus dispositivos NAS são vulneráveis à falha CVE 2022-0778 no OpenSSL, sobre a qual falamos aqui no Cyber Morning Call do dia 16 de março. Relembrando, a CVE 2022-0778 afeta uma função do OpenSSL que calcula uma raiz quadrada modular, permitindo a um atacante que der o estímulo correto fazer com que a função entre em um loop infinito, exaurindo a capacidade do alvo em responder e gerando uma situação de negação de serviço. Aqui o NEP afirma que não há formas de mitigação para a falha em seus produtos, recomendando a atualização dos patches. E representantes do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3 de São Paulo, informaram ontem que o tribunal foi alvo de um ataque cibernético, interrompendo todos os serviços prestados pela instituição. Ainda não foram divulgados quaisquer detalhes técnicos sobre o caso, mas segundo a apuração do G1, abre aspas, apesar da página do TRF3 na internet estar fora do ar, apenas com a exibição de um comunicado geral, a corte disse que o ataque não comprometeu os dados armazenados pelo órgão, fecha aspas. E a Viasat veio a público ontem oferecer informações adicionais sobre o ataque contra ativos da empresa que afetou a disponibilidade da internet da Ucrânia no dia 24 de fevereiro, primeiro dia da guerra. O documento relata primeiro um ataque de DDoS, o qual foi baseado em modems dos modelos Surfbeam e Surfbeam 2, bem como outros equipamentos de rede localizados na Ucrânia. Esse incidente demandou um esforço no sentido de mitigar o DDoS, no entanto, ele não foi o único evento. A empresa também relatou
relatou a invasão em que os adversários se aproveitaram de uma falha de configuração em um dispositivo VPN para se movimentar pela rede da Viasat e usar esse acesso para apagar o conteúdo da flash memory de milhares de modems de uma operadora vinculada à Viasat, tornando os modems incapazes de acessar a rede, mas não permanentemente inutilizados. O ambiente foi recuperado e o caso segue sob investigação. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.